correta e preventivamente ele está a fazer exames. E estou aqui, presidente, estamos aqui ao lado de companheiros e companheiras integrantes das duas casas, Senado da República, Câmara dos Deputados e Deputadas, para entregar a Vossa Excelência. Fizemos questão, simbolicamente, essa informação já chegou, evidentemente, à Casa Civil, mas queríamos entregar às vossas mãos o decreto legislativo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Casa Senado da República, referente ao ato do Executivo que determinou, no último domingo, a intervenção na área de segurança do Distrito Federal, por ter identificado sobejamente aquilo que ficou constatado, a cefalia completa do órgão de segurança para conter os atos que terminaram consumando-se em desfavor do povo brasileiro, não apenas numa agressão inominável, abominável às 3 sedes de poder. Já dissemos isso desde a última segunda-feira, quando nós nos reunimos, no primeiro momento, ao lado do presidente Arthur Lira, instantes a posteriori, quando Vossa Excelência recebeu, assim, a presidência da Corte Suprema, através da ministra Rosa Weber e do Congresso Nacional, a solidariedade das 26 unidades estaduais que fizeram questão de trazer o apoio e, ao tempo do apoio, dizerem-se indignados com os atos perpetrados por aqueles que imaginavam abalar as nossas pilastras institucionais. Por essa razão, presidente, em nome dos companheiros e das companheiras senadores da República, evidentemente o presidente Arthur Lira falará em nome dos companheiras deputados federais, o Congresso Nacional cumpriu com o seu papel, ou seja, não havia dúvidas de que a compreensão e o entendimento para aquele instante era a decisão alternativa única de fazer a intervenção. Obrigado pela confiança que Vossa Excelência teve, tem e terá, espírito da relação sempre amistosa mantida com o Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Obrigado a todos e a todas. Bom dia a todos. Apesar de passar do meio-dia, aqui ninguém almoçou ainda, e no Nordeste a gente tem essa tradição. Saudar aqui a todos os líderes do Senado e da Câmara, ao presidente da República, presidente Lula, os ministros, ministro Rui, ministro Padilha, ministro Messias, os líderes do governo no Congresso, na Câmara, no Senado, ratificando a fala do presidente do Senado em exercício e, mais uma vez, justificada com razão e prevenção a ausência do presidente do Senado, o presidente Pacheco, que preventivamente está fazendo testes para que evite, lógico, maiores dissabores a todos nós. A presença da Câmara hoje, ela vem, presidente Lula, para findar o ciclo dessa semana na trilogia dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, cumprindo o rito legal, processual, dentro da lei, não é? O executivo fazendo imediatamente o que era necessário para aquele momento de muita angústia e de uma reflexão futura, mas sem nunca sair das nossas memórias, do risco que o Brasil correu e superou, da unidade federativa dessa semana com a reunião dos 26 governadores de estados, mais do Distrito Federal, presidente, numa linguagem única de união em defesa da nossa democracia. Agradecimento aos deputados e líderes da Câmara que se reuniram intensamente naquela tarde da segunda-feira, imediatamente ao domingo, e votamos no plenário da Câmara urgência e mérito por unanimidade, sem discussão e simbolicamente para dar uma demonstração de que aquele plenário, aquela casa estava de pé, ouvindo, refletindo e repudiando os atos que foram praticados de vandalismo, de ofensa às instituições e ofensa à democracia brasileira.
Então, muito rapidamente, o ato de entrega do projeto de decreto legislativo, número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente, com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. Presidente Lula, aqui deputados, líderes de partidos, se não estão todos, porque essa reunião não estava de logo muito tempo prevista, alguns já retornaram para os seus estados, mas aqui o líder da maioria, o líder do PDT, líder do PT, líder da minoria, líder do PSD, enfim, líderes que compõem a base dos partidos da Câmara dos Deputados. Do Podemos, desculpe, Igor, enfim, aos líderes do Senado, agradecer, deputado e senador, presidente do Senado, senador veneziano Vital do Rego, por este ato. Presidente Lula, parabéns pela atuação e a todos os deputados e senadores que atuaram com muita firmeza na conclusão desse rito dessa semana. Muito obrigado. Você ainda não tomou posse dessa Senhor presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, presidente do Senado em exercício, senador veneziano Vital do Rego, que representa aqui o presidente Pacheco, senhor ministro-chefe da Casa Civil, senhor ministro-chefe da Articulação Política, senador Padilha, colegas deputados aqui presentes, colegas senadores aqui presentes. Presidente, da parte do Senado Federal, nós temos aqui a presença dos líderes partidários que correspondem à quase totalidade das senhoras e dos senhores senadores. Senador Renan Calheiros, representando aqui a maioria parlamentar, senador Eduardo Braga, representando aqui o MDB, senador Marcelo Castro, também do MDB, senadora Lisiane Gama, do Cidadania, senador Nelsinho Trade, liderando e representando aqui o PSD, senador Otto Alencar, também liderando e representando o PSD, senador Irajá, também do PSD, senador Samuel, do União Brasil, aqui presentes. Enfim, o ato, senadora Daniela, representando o Partido Progressista, senadora Zenaide, do PROS. Está vendo como estão todos atentos, presidente? Ninguém aceita. Senadora Daniela, do Progressista, senadora Zenaide. Perfeitamente. Senadora Zenaide, do PSD, e senador Paulo Rocha e o senador Jean Paul Prats, representando o PT. Jean Paul Prats e Paulo Rocha acertei, né? Não tem nenhum risco, não, né? Tem um detalhe, aqui tem líder da maioria e, idiosincraticamente, tem um líder da minoria também apoiando o governo. Esse aqui, presidente, a representação do Senado e da Câmara tem significado de diagnóstico da resposta institucional que o país deu a partir dos eventos do último domingo. Os três poderes da União, de igual forma como foram atacados, de igual forma responderão ao fascismo e ao terror. Este ato de hoje poderia ser só um ato trivial, mas esse ato representa a demonstração e a manifestação inequívoca do Congresso Nacional, pelos presidentes de suas casas, pelos seus líderes partidários, de que o terror não terá lugar nesse país. Esse país tem espaço para todas as posições políticas, à direita, à esquerda, ao centro. Agora, este país não tem e não terá espaço para o fascismo e para o terror. O fascismo e o terror só se cabe na história uma posição, a posição do combate, do enfrentamento. Então, presidente, desde domingo, liderado por Vossa Excelência, e eu quero aqui destacar, aos primeiros eventos do domingo, o senhor presidente da República tomou as providências devidas, decretou a intervenção na segurança pública que havia falhado naquele dia, se reportou, retornou de imediato a Brasília, visitou as instalações em ruínas do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal,
orientou os senhores líderes ao quanto antes conversar com todas as lideranças partidárias que estiverem e estão ao lado da democracia e reuniu, já no dia seguinte, em um ato histórico, os 27 governadores para manifestar o apoio à democracia e à nação. O ataque de domingo não foi um ataque a prédios públicos. O ataque de domingo foi um ataque aos pilares da democracia brasileira. Foi um ataque à nação brasileira e ao povo brasileiro. Como ataque ao povo brasileiro, à nação e à democracia, será repelido com a força da lei pelos democratas e pela nação. Cada um dos terroristas, estejam eles onde estiverem, usem ou não broche parlamentar, usem ou não toga, usem ou não farda, estejam onde estiver, seja quem forem, tenho certeza que aqueles democratas do país, liderados pelo presidente Lula, reagirão para defender a nação atacada e para defender a democracia. Terror e fascismo, o sinal do ato de hoje é uma resposta contundente que terror e fascismo nesse país não terão vez. Bem, o meu papel aqui é só de agradecimento aos senadores, aos deputados, às senadoras e às deputadas pelo gesto de vocês terem aprovado a decisão que nós tomamos de intervenção na polícia do DF. Na verdade, somos nós que pagamos a polícia do DF. Há muito tempo, a Câmara dos Deputados e o Congresso aprovaram um fundo que faz com que a gente pague a polícia, pague, me parece, que a educação, eu não sei se também uma parte da saúde é financiada pelo governo federal para o DF. Eu, na época, perguntei por que os outros estados não entraram também pedindo a criação de um fundo para que a União assumisse a responsabilidade do pagamento disso. Mas o bom senso de vocês permitiu que ficasse só aqui em Brasília, porque a gente não teria dinheiro para pagar todo mundo. Mas eu quero também agradecer ao comportamento da imprensa na cobertura dos fatos. Eu penso que o que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar em golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo. Eu sei porque eu viajo muito, e em todos os lugares que a gente conta como funciona o processo eleitoral aqui no Brasil, todo mundo fica com inveja de que a gente pode saber do resultado eleitoral apenas 2 horas depois das eleições. E que em pouquíssimos momentos da história houve qualquer questionamento ao resultado eleitoral. Eu já participei de muitas eleições e nunca houve nenhum questionamento. Eu perdi a primeira vez para o Fernando Henrique Cardoso, já com voto eletrônico. Eu telefonei reconhecendo a minha derrota. Depois eu perdi a segunda vez, eu telefonei reconhecendo a minha derrota. E assim funcionou durante todo o período democrático. Quando eu ganhei do Alckmin, ele me ligou também, o Serra me ligou também, reconhecendo a derrota. Bom, lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça, a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e do fundo partidário. Mesmo assim, tem gente que, quando conta a primeira mentira, não consegue mais parar de mentir, porque é preciso justificar a primeira mentira o resto da vida. E é o que está acontecendo nesse país. Vocês viram que depois do que aconteceu domingo, ontem aconteceu, no domingo à noite mesmo, aconteceu em 2 torres de Itaipu,
em Torres Grande e Itaipu, que foram derrubadas. Aquilo foi um ato de vandalismo também, um ato de bandido, porque os cabos de aço foram serrados. Significa que, propositalmente, alguém cortou os cabos das torres, 2 torres grandes. Já tinha acontecido no final do ano, em Rondônia, torres da Eletronorte que tinham sido derrubadas. Ou seja, obviamente que nós vamos investigar, estamos tentando descobrir, e o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88, né? Somente quem viveu a luta contra o regime militar, somente quem lutou muito pelas diretas e somente quem participou daquela Constituição de 88 sabe o quanto foi primoroso a gente conseguir terminar a carta do jeito que nós terminamos aquela carta, com possivelmente o momento mais rico que o Congresso Nacional viveu. Aquele Congresso Constituinte, o Ulisses Guimarães presidia as 2 casas, presidia a Câmara e presidia ao mesmo tempo a Constituinte, e nós vivemos o momento mais sagrado da conquista da democracia brasileira. E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo, sabe, o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo, sabe, a respeitabilidade pelo direito dos outros. E eu acho que nós vamos manter, e eu quero que vocês saibam, que não haverá hipótese, qualquer gesto que contraria a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando o no Brasil. Então, meu caro veneziano, representando o Rodrigo Pacheco, meu caro Arthur Lima, meus companheiros deputados, deputadas, senadores, senadoras, obrigado por esse gesto. E eu posso dizer para vocês que esse gesto só engrandece o parlamento brasileiro, e pode ficar certo que gesto como esse aumenta a conquista de credibilidade do poder legislativo brasileiro aos olhos da sociedade brasileira. Obrigado, companheiros, pela compreensão e pelo apoio de vocês. A todos os líderes no Senado e na Câmara, muito obrigado. Tá aí, você acompanhou ao vivo, então, o encontro do presidente Lula com parlamentares que marcou a entrega do decreto legislativo.